A Fiocruz elaborou um estudo sobre as principais fake news relacionadas à Covid-19. Essas informações falsas foram recebidas por meio de um aplicativo desenvolvido pela instituição. Eu converso com a Cláudia Galhardi, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, autora do aplicativo Eu Fiscalizo. Como é que surgiu a ideia de fazer esse estudo? O estudo partiu justamente do aplicativo Eu Fiscalizo. O aplicativo ele é uma ferramenta que dialoga com a sociedade, é uma ferramenta que a sociedade pode manifestar suas dúvidas, reclamações, denúncias de todos os meios de comunicação. E o interessante é que, quando chegou a pandemia da Covid-19 no Brasil, o aplicativo ele passou a ser usado para notificar as notícias falsas relacionadas à doença. Então, nós observamos que 99%, desde março, no início de março, né, até o momento, são todas as notícias relacionadas à Covid-19, a fake news sobre a Covid-19. E nós, obviamente, todas as notícias e todas as notificações feitas pelo aplicativo, elas compõem um banco de dados para futuros estudos. Mas o momento requer o estudo para hoje, para já, para o momento. Então, nós passamos a utilizar esse material, todas essas notificações que recebemos, fazemos uma filtragem e passamos a trabalhar em dados quantitativos, ou seja, era trazer a informação mais importante para aquele momento, que eram as fake news mais circuladas nas redes sociais. Então, o aplicativo é uma ferramenta importante e, a partir desse movimento, desse fluxo de denúncias de fake news, que nós passamos a conduzir esse monitoramento contínuo dessa pandemia e das fakes que são produzidas. Cláudio, o que te chamou a atenção em relação à pesquisa? Ou seja, qual foi o tipo de fake news que mais pontuou dentro dessa pesquisa? Bem, eu fiquei muito surpresa com a diversidade de fake news que são produzidas e o que pauta a produção dessa fake news. Por exemplo, no primeiro momento da pesquisa, que foi entre 17 de março e 10 de abril, as notícias, as fake news mais produzidas, elas ensinavam métodos caseiros em números. Eu tenho, por exemplo, 65% das fake news, elas ensinavam métodos caseiros para prevenir o contágio e 20% para curar a Covid-19. Então, nós tínhamos aí 5 categorias, vamos assim classificar, categorias de fake news, que era métodos caseiros de cura e de prevenção. Nós temos 5% de golpes bancários, né? Houve um momento que as pessoas passaram a aplicar golpes bancários, induzindo as pessoas a cadastros de sorteios, enfim. E também uma porcentagem também de arrecadação para as instituições de ensino e pesquisa. Então, nós tínhamos 5%, exatamente, 65% ensinavam métodos caseiros para prevenir o contágio, 20% ensinavam métodos caseiros para curar a Covid-19, 5% refere a golpes bancários, 5,7% a arrecadação para instituições de pesquisa, 4,3% se referem ao novo coronavírus como uma estratégia política. Então, nós tínhamos aí, desde mais um foco maior em propagar o que seria a cura e a prevenção. É um grande desserviço, né, Cláudia, em relação ao que a gente precisa, né? No momento de mais fragilidade, de maior vulnerabilidade, a gente precisa dessas informações e essas informações vão na contramão da nossa necessidade, né? Exatamente. O curioso, digamos assim, né, o que nos surpreende é que essas notícias, ao invés de, o que deveria ser feito, né, que seria talvez usar as notícias verdadeiras que são, né, propagadas pelos meios massivos e tornar essa informação um pouco mais ampla, circulando pelas redes sociais. As pessoas param o seu tempo e se dedicam a produzir uma desinformação e que afeta muito a saúde do cidadão. Porque a partir do momento que eu adoto
eu acredito naquela fake news e passo a usar, por exemplo, água com bicarbonato, água morna, que são alguns exemplos, aspirina, que vai proteger, que vai evitar, eu acabo colocando a minha vida em risco. E isso é o que mais impacta em relação principalmente à saúde, que é a desinformação de algo que não tem comprovação científica. Eu gostaria de entender melhor e estou investigando todas as variáveis possíveis, o porquê dessa desinformação, principalmente quando impacta a saúde do cidadão. E em um segundo momento, a pesquisa, ela constatou o quê? No segundo momento, ficou muito comprovado que o que promove a produção de fake news realmente é a pauta política. A agenda política, nesse momento, foi crucial, por quê? Por dois exemplos. Quando o governo passou a defender o uso da cloroquina e hidroxicloroquina, houve uma propagação maior afirmando que realmente o uso era eficaz. Obviamente que o uso é eficaz a partir de um acompanhamento médico dentro de um hospital, dentro das recomendações médicas. E nesse segundo momento também, quando os estados passaram a adotar as medidas, né, que são as medidas de prevenção, desse enfrentamento, né, da propagação da Covid-19, de métodos caseiros de cura e prevenção, nós tivemos, por exemplo, aumentou o número de denúncias que alegavam que as fake news, que a Covid-19 é uma estratégia política. Então, nós recebemos denúncias em vídeo, gravados em cemitérios, mostrando covas abertas, que não tem, que não existe, vídeos na porta de hospital, mostrando que também não tem uma frequência de pessoas contaminadas. Então, essa narrativa do negar a doença, realmente as pessoas passavam a denunciar, porque estavam alegando que era uma estratégia política, que não havia, que é uma farsa a pandemia da Covid-19. E entre essas principais fake news, né, houve uma redução, por exemplo, 24% das denúncias, elas afirmavam que era uma estratégia política, já de 20% que ensinavam métodos para prevenir o contágio, nós tivemos, de 65% na primeira etapa, que realmente ensinavam métodos para prevenir o contágio, nós tivemos uma redução de 10% nessa segunda etapa. Então, já teve, assim, maior evidência de vamos afirmar que é uma estratégia política e vamos reduzir a produção, não houve uma produção mais de métodos. E de que forma a população pode ajudar? O que a população, no meu ponto de vista, deve fazer? Recebeu uma notícia, uma informação pelas redes sociais, observa, primeiro, se existe uma fonte oficial. Segundo, em dúvida, não repasse. Procure, por exemplo, hoje nós temos algumas agências independentes de checagem que podem dar um retorno. Tem uma dúvida, não compartilha, porque esse compartilhamento, ele realmente é muito perigoso, porque ele alcança em minutos uma quantidade de pessoas e assim incalculável. Quem não faz essa leitura crítica, compartilhando, é tão quanto responsável com quem divulga, né? A gente acaba tendo uma divulgação em massa difícil de controlar, não é isso, Cláudia? Exatamente. A responsabilidade, obviamente, é de quem produz, mas a responsabilidade também é de quem compartilha. A partir do momento que eu recebo uma notícia que eu não tenho certeza se ela é verdadeira, eu não posso repassar. O importante, até para frear essa disseminação, esse volume de conteúdos disseminados pelas redes sociais, é realmente que o cidadão aprenda a fazer essa leitura crítica. Existem evidências de uma produção, obviamente que as pessoas não estão capacitadas para ter um olhar de um profissional que produz um vídeo, produz um áudio, mas nós temos algumas dicas, por exemplo, de como observar e ver e desconfiar que aquele material não é um material oficial. Um exemplo disso por exemplo, no primeiro caso, né, a primeira etapa da pesquisa, grande parte, 72% das fake news que ensinavam métodos de caseira e cura,
colocavam o crédito à Fiocruz como a orientadora desses métodos, a OMS, inclusive, e até a Unicef estava citada em algumas fakes que eram responsáveis daquela orientação. Então, usam muito o nome também de instituições, mas realmente é um conteúdo que ele não é oficial, obviamente só cita o nome. É muito importante essa leitura crítica. Qual o passo a passo que você acredita que a população deve fazer para não cair nessa cilada? Porque está se fazendo mal à pessoa que vai divulgar e a quem vai ler, né? Então, assim, quais são os cuidados? Você já falou aí da questão da fonte, né? Mas, assim, o que mais deixa evidente essa fake news? O que deixa mais evidente é o sensacionalismo que é produzido, é o sensacionalismo que é utilizado para convencer que aquilo é uma notícia nova, que aquilo é uma notícia inédita e que deve ser repassada, né? E existem muitas fakes, eu tenho no banco de dados diversas fakes que pedem, compartilhem, é muito importante que vocês compartilhem de imediato. Quando existe essa necessidade, essa urgência de compartilhar uma informação e uma narrativa sensacionalista, importante, descobriram a cura da Covid, assim, são estratégias sensacionalistas que fazem com que o receptor eu recebo, né, essa notícia, eu vou participar, eu vou colaborar propagando para o maior número de pessoas. E aí onde está o perigo. É esse sensacionalismo e esse nível de convencimento que faz com que as pessoas propaguem sem ao menos raciocinar e olhar mais atenta. Eu acho que tem assim, um pouquinho de exagero, vou tentar consultar, eu acho que o caminho é esse, é realmente desconfiar do que recebe. Cláudia, muito obrigado pelas suas informações.